Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa noite a todos, eu agradeço a presença de todos vocês. E agora, para o nosso momento de reflexão, eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua escritura, sua Bíblia, seja ela digital ou física, na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, lá para o final da Bíblia, 1 Pedro, nós vamos no capítulo 2 e vamos ler o versículo 8 até o versículo 12. Então, por favor, vá com sua Bíblia até na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram sequer povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que aqueles que o acusem de praticar o mal, observando as boas obras que vocês praticam, possam glorificar a Deus no dia da sua intervenção ou no dia da supervisão. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por o Senhor ter nos guiado até esse momento, muito obrigado pelos louvores, pelas orações, pelas leituras, por tudo aquilo que o Senhor já tem guiado, se movido e se manifestado na sua igreja. Nós oramos e pedimos que nesse momento o Senhor continue se manifestando, use a minha vida, use a nossa vida, para que sejamos capazes de entender e de praticar a sua palavra. Fala com a sua igreja nessa noite, que saiamos daqui abençoados e renovados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã? Mais uma vez, uma boa noite a todos. O título e o tema da mensagem de hoje, que a gente vai aprender junto, é Manifestando o Amor de Deus no Mundo. Então, esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 12, a gente viu um pouco sobre isso, sobre manifestar o amor de Deus no mundo. Só que podem surgir algumas perguntas para a gente. Por que a gente deve manifestar o amor de Deus no mundo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu só não posso vir para a igreja e está tudo bem, e já era? Por que eu tenho que ter esse negócio de manifestar Deus, de ser crente, de falar de Jesus para os outros? Por quê? E além do porquê, é muito importante a gente entender o como. Como que eu faço isso? Como que a Bíblia me ensina o método de eu manifestar Deus no mundo? Então, hoje, nessa noite, a gente vai ver rapidamente, nesses próximos minutos, 2 motivos do porquê que a gente tem que manifestar Deus no mundo e 2 jeitos que esse texto de 1 Pedro 2, do 9 ao 12, nos dá para a gente manifestar o amor de Deus no lugar onde a gente está inserido. Então, acredito que está aberto o Power. Então, pode passar o próximo slide, por gentileza? Então, em primeiro lugar, para a gente ter um panorama e para a gente entender o contexto aqui, rapidamente, a título de curiosidade, quem escreve a carta de Pedro é Pedro, o apóstolo. Isso está no capítulo 5, versículo 12. Pedro escreve esta carta com auxílio de Silas. Onde foi escrita? A carta foi escrita na cidade de Roma, quando Pedro estava por lá. E quando ela foi escrita, em aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Ela começa antes da perseguição do imperador Nero, tanto que Pedro, nesta carta, está alertando de uma perseguição que viria. Perseguição essa que ocorre alguns anos depois da escrita desta carta. Então, esta carta é escrita lá para a 6ª década depois de Cristo. Próximo slide, por favor. Além disso, a carta de Pedro tinha como destinatário, para quem que ele estava escrevendo? Era tanto para judeus, quanto para os gentios, os pagãos que se converteram ao cristianismo. E a maioria do público-alvo de Pedro era esse povo que não sabia quem era Deus. A maioria do público não era a galera que nasceu na igreja ou que veio do judaísmo.
A maioria dos destinatários, do pessoal que ia ler essa carta, eram pessoas que se converteram recentemente ou que vieram de um lar sem saber nada sobre Jesus. A maioria eram os gentios. E o propósito principal de toda essa carta de 1 Pedro é encorajar e orientar os crentes. Porque, como a gente viu, alguns anos depois iam começar uma das maiores perseguições do cristianismo. Então, para isso, Pedro ele encoraja os irmãos durante essa carta, e além de encorajar, ele orienta sobre como eles deveriam viver nesse cenário, de que viria perseguição, nesse cenário hostil, nesse cenário de um contexto complicado, como que o crente tem que viver, como que a gente tem que se portar neste mundo. Então, esse é o propósito da carta de Pedro, orientar e encorajar a gente. E Cristo, Jesus, é apresentado nessa carta como supremo pastor. Jesus é aquele que nos fortalece em meio às tribulações, é aquele que nos dará a coroa de glória quando Ele voltar, e é aquele que sofreu nos nossos lugares para que a gente tivesse uma nova vida. É assim que Jesus é apresentado na carta de Pedro. Então, dito isso, nós vamos ver aqui nesse texto 2 motivos e 2 formas sobre manifestar o amor de Deus no mundo. Então, em primeiro lugar, o que eu queria trazer para a gente nessa noite, sobre o primeiro motivo do porquê que a gente tem que pregar Jesus, do porquê que a gente tem que manifestar Deus no lugar onde a gente está inserido. Próximo slide, por favor, Caio. E o primeiro motivo é a nossa identidade. Pode passar. A base do porquê que a gente tem que manifestar Deus onde a gente está inserido está baseado em quem nós somos. E é justamente isso que o versículo 9 vai trazer. Ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa e povo que pertence a Deus, povo adquirido. Então, o que Pedro está falando aqui nesse texto? O que Pedro está querendo dizer? Pedro está dando o RG da gente. O nosso CPF, quem é você para Deus? Quem é você uma vez que você foi salvo? Então Pedro fala, vocês são geração eleita, são pessoas a quem Deus escolheu salvar. No meio de tantas pessoas no mundo, Deus decidiu, no meio da sua graça, no meio da sua misericórdia, escolher salvar a sua vida. Você é escolhido por Deus, você é salvo pela graça de Jesus. Não foi a gente que escolheu só Deus, mas Deus, antes de tudo, antes da gente querer Ele nos escolhe. Então Pedro já começa falando, vocês, porém, diferente dos outros 8 versículos que ele está falando, das pessoas que rejeitam Jesus, e ele fala aqui, versículo 8, que Jesus é também, assim como a pedra angular, a pedra principal de uma construção, ele é também uma pedra de tropeço, uma rocha que despedaça aqueles incrédulos, e fala assim, os que não creem em Jesus tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Aí, versículo 9, vocês, porém, entretanto, diferente dessa galera que rejeita Deus, que não quer saber de evangelho, vocês foram escolhidos por Ele. Então, qual é o motivo que Deus nos dá para que a gente manifeste Ele no mundo? Primeiro lugar, Ele te escolheu para isso. Você foi escolhido por Deus para essa missão. Não é a gente que se reúne aqui em liderança ou em igreja e a gente vai ficar conversando sobre o que a promessa da tua pé tem que fazer. Não, Jesus já decidiu isso. Quando Jesus me salvou, quando Jesus te salvou, Ele já estava decidindo qual que era o nosso propósito, manifestar Ele no mundo. E aí ele fala, vocês são geração eleita, pessoas escolhidas por Ele, são reino de sacerdotes, e aqui é fantástico. Vale ressaltar, para a gente ter uma rápida recapitulação de como era a adoração no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração ela tinha um mediador. Não era todo o povo ou qualquer pessoa que podia entrar no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Isso era determinado a uma específica tribo, a tribo de Levi. E aí eram só os levitas que tinham acesso e eram os mediadores do culto. E além disso, dentre os levitas havia um cara que era o sumo sacerdote. E era ele que oferecia a oferta do pecado do povo, e pela própria vida dele, e podia ter esse acesso, esse contato com a representação da glória de Deus, que era a Arca da Aliança.
Só que se no Antigo Testamento era uma representação da glória de Deus, no Novo Testamento vem a glória de Deus 100% em pessoa, Jesus Cristo. Então não é mais uma sombra, não é mais uma forma a adoração. A gente não olha para a arca querendo olhar Deus. Agora a gente pode olhar diretamente para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E aí, se antigamente era só uma tribo, era só uma parte de pessoas, era só um cara que tinha acesso a essa glória de Deus, através de Jesus e do sacrifício dele, agora todas as pessoas têm acesso à glória e à presença do Pai. Então, por que que devemos manifestar Jesus? Por que que devemos manifestar o amor de Deus no mundo? Porque Jesus nos fez sacerdotes. Jesus rasgou o véu. Jesus tirou a barreira e o obstáculo que tinha entre a gente e Deus. Por isso que não existe mais mediador. Por isso que você não precisa, e é óbvio que eu não estou falando contra isso, pelo amor de Deus, mas você não precisa essencialmente que alguém ore por você, para você ser feliz, para você conseguir alguma coisa. Não, você mesmo, eu posso chegar, trancar o meu quarto, desabafar com meu Deus e ser curado lá por Ele. Eu não preciso mais de um anjo ou de alguém que medie este caminho entre eu e o Pai. Eu posso ter acesso direto. E além de ter um acesso direto, como eu tenho um acesso direto com o Pai, agora eu também posso falar pelo Pai para todo mundo. Porque além de eu ter um contato com Deus, que agora a nova aliança de Jesus me trouxe, agora também eu sou aquele que oferece a oferta do povo diante de Deus. Ou seja, qual que era o papel do sacerdote, do sumo sacerdote? Era pegar o pecado do povo e apresentar a Deus, pedindo perdão por eles. Então o que Pedro está falando quando agora a gente é o sacerdote? Que agora nós somos estes, que estão inseridos no mundo de pecado, e tem o papel de pegar o pecado do mundo e apresentar a Deus, redimindo o mundo através das nossas vidas. Então essa é a ideia de que a gente é sacerdote. A gente agora, nós somos essas pessoas que estão no meio de pessoas ruins, de pessoas caídas, e oferecem os pecados dela a Deus, pedindo misericórdia pela vida delas. Agora a gente ora pelos outros, agora a gente tem esse papel de ser pessoas que mediam o caminho entre os não crentes a Deus. Não é mais só uma pessoa que agora tem acesso à glória do Pai, mas agora a gente tem uma mensagem de que todos, em todos os lugares, podem conhecer e ter relacionamento com Deus. Isso é fantástico. O outro lugar que ele coloca aqui é que a gente é uma nação santa, um povo separado, um povo diferente. A gente não é Maria vai com as outras, a gente não faz o que todo mundo está fazendo, a gente é diferente. Se está todo mundo pulando do penhasco, a gente está diferente. Se está todo mundo adoecendo, se está todo mundo nessa crise, nessa briga, nessa polarização, a gente é diferente. Por que a gente manifesta Deus no mundo? Porque nós não somos como o mundo. Então a gente consegue manifestar Deus, porque Deus está em nós. Então, no meio de pessoas briguentas, no meio de pessoas polarizadas, nós, pessoas equilibradas, manifestamos Deus. Por quê? Porque somos uma nação santa, separados, diferentes. E a gente só manifesta Deus no mundo quando a gente entende que a gente é diferente. Porque se você for igual todo mundo, se você for mais um, que está lá no meio da galera inteira, que Deus que você está manifestando. Agora, quando você é diferente, quando você manifesta o caráter de Deus, por você ser uma nação santa dele, aí as pessoas veem Deus em você. Porque no meio de tanta briga, no meio de tanto ódio espalhado no mundo, alguém que fala de amor, alguém que ama até os inimigos, não tem como ser igual. Se destaca. Alguém que ora pelos que perseguem, não tem como ser igual. Alguém que não pisa em qualquer lugar, alguém que fala de Jesus para as pessoas, alguém que ora pelos outros, não tem como ser igual a todo mundo. Porque nós somos separados por Deus. Se nós somos escolhidos por Ele, se nós somos colocados na presença dEle, nós somos diferentes. E aí vem o outro ponto, que somos um povo que pertence a Deus. Nós somos alguém, e a ideia aqui do texto é como se Deus tivesse comprado a gente. É como se Deus falasse, você é minha, e ponto final. Essa é a ideia de ser adquirido por Deus aqui, ó. Quando ele fala, povo que pertence a Deus, é como se Deus tivesse olhado para você
E mesmo sem você merecer, ele decide que você vai ser dele para sempre. Essa é a ideia do texto. A ideia é que Deus, por graça e por misericórdia, lá no começo, já te escolheu, te fez sacerdote, te fez diferente do mundo e adquiriu você para ser dele. Ou seja, quem te define, quem fala quem você é, não é mais você mesma, mas é aquele que te comprou, é aquele que te adquiriu, é aquele que salvou você. E isso é muito importante dizer, porque esse motivo está ligado diretamente da forma que Deus quer que a gente anuncie. Por quê? Olha o que diz o texto. E aí a gente vai para a primeira forma que Deus nos coloca da gente manifestar o amor de Deus no mundo. Fala assim: povo que pertence a Deus para. Foca nesse para. Essa preposição aqui importantíssima. Por que que Deus adquiriu você? Pedro está falando. Por que que Deus te salvou? Por que que Deus quis salvar a sua vida? Por que que Jesus morreu na cruz? Por quê? É para quê? Para que você pertence a Deus? Para que Jesus te comprou com o sangue dele? Continua o texto. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a primeira forma que o texto de Pedro nos traz para manifestarmos Jesus no mundo, para manifestarmos Deus no mundo, é através do anúncio, é através da fala. Você tem que proclamar. E infelizmente tem um ditado que é muito falado, que é assim: fale sempre de Deus, se necessário fale. Esse ditado, ele é legal, mas está 50% certo. Porque a Bíblia em todos os momentos apresentou pessoas falando. Paulo não chegou em Atenas e ficou só dando um bom testemunho. Chegou uma hora que ele teve que falar com o povo. Então a ideia aqui que a Bíblia traz em todo momento é que sim, a gente tem que pregar Deus em todos os momentos com o nosso testemunho, sim, é o que veremos. Mas também você tem que falar. Você tem que falar, a gente tem que tirar essa vergonha nossa. Às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, buscar oração, buscar capacitação, estratégia, pedir para Deus oportunidade, porque a gente tem que falar. O texto fala que a gente foi adquirido por Deus, que a gente é um povo que pertence a Deus para falar das grandezas dele. E aqui o verbo é justamente emitir som. Não está falando de testemunho aqui, falar através do meu comportamento. Não só isso. Você tem que falar através das suas palavras, através do seu idioma. Você tem que falar para as pessoas desse Jesus, dessa glória que ele fez, das grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual que é a primeira forma que o texto nos traz de como a gente manifesta Deus no lugar que a gente está inserido? Falando. A gente tem que falar, meu irmão. A gente tem que falar, minha irmã. Não dá para a gente ver o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso parente tendo uma vida toda torta, caminhando para a morte e ficar quieto. Ficar nessa história de bom testemunho. Ah, eu coloco um louvor lá no quintal e tá bom, ele está escutando. Se ele quiser Deus, ele sabe onde tem uma igreja. Não! A gente é chamado a sermos essas pessoas que falam de Jesus, com a boca mesmo. Sabe, com amor, com tato, e aí Deus vai nos guiando. Eu acredito que uma forma muito boa disso é através de relacionamentos. Porque no relacionamento a gente cria amizade, a gente cria confiança, a gente cria abertura, a gente começa a compartilhar a nossa vida, o que a gente gosta, o que a gente faz, e no meio desses assuntos você tem que encontrar um jeito de falar desse Jesus, dessa salvação que você experimentou, porque ele fala que vocês foram comprados para isso, que eu fui comprado por Deus para isso, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí a gente só tem duas opções, gente. E aqui eu tenho que ser sincero e eu me incluo nesse desafio com vocês. Ou a gente não está anunciando Jesus, porque a gente não foi salvo das trevas e foi para a luz, e a gente continua nas trevas, e aí sim, não tem como a gente anunciar algo que a gente não viveu. E aí, de fato, nunca vai ter proclamação se a gente continua nas trevas e nunca foi chamados para a maravilhosa luz. Então essa é a primeira opção. Primeira opção do porquê que a gente não proclama mais. Falsas conversões, não é possível. Então, não, a gente não se converteu de verdade. E tem a segunda opção, que eu acredito que é a mais viável, para mim, que é que a gente se acomoda. Às vezes a luz é muito boa aqui dentro, sabe?
Acender a lanterna dentro da igreja é muito mais confortável. E é bonito, é legal. E faz bem, é ótimo, a gente tem que brilhar aqui. Só que lá fora é um desafio. Aqui na igreja é tudo feliz, a gente canta, o Anderson toca, a gente louva, aí a gente ora pelas ofertas, Deus fala, tem louvor, aí às vezes tem o pregador aqui mais fresco, usa slide, é da hora, vamos à igreja, tem comida, tem bolo, hoje tem aniversário, é da hora estar na igreja. Eu gosto, sempre gostei. Mas e amanhã? E segundona? Trânsito, não sei quem pega marginal aqui, não sei, marginal parada na volta. Ou aqui, Radial Leste, sempre parada, viaduto. Vim chegar aqui para a igreja, tinha 2 acidentes. Era para ser 5 minutos, virou 20. E aí? E no meio do trabalho de um monte de gente que não gosta de você? Na escola, na facul? E aí? Aí é difícil. Aí dá vergonha, aí é complicado. Mas é a gente recordar que a gente só foi salvo, que Deus decidiu por misericórdia nos mostrar a luz, para que a gente pudesse mostrar essa luz para os outros. E é muito individualismo meu, Gustavo, deixar essa luz só para mim. É muita, sabe, eu estou sendo um chato. Estou pensando só em mim. Eu estou salvo, amém. Como se o céu fosse só eu. Não. Eu fui chamado, eu fui comprado. Jesus brilhou em mim. Tudo isso aqui acontece no culto. Toda a bênção que eu recebo, toda a glória que Deus nos traz, toda a alegria que Ele coloca, todo ano de vida que eu completo, é para eu falar de Jesus. Eu faço aniversário dia 5 de dezembro. Se Deus quiser, eu vou completar lá mais um. Por que Deus está me dando mais um ano de vida? É para eu anunciar Jesus. Por que Deus está me dando uma oportunidade de falar? Para eu falar de Jesus. Tudo na nossa vida, a partir que Jesus entra na nossa história, é para a gente anunciar Ele no mundo. Então é importante eu ser chacoalhado do meu mundinho quadrado de igreja, de promessa, de sábado, domingo e terça, e falar, Gustavo, você tem que falar de Jesus para os outros também, cara. Você tem que ter contato com o ímpio, você tem que ter contato com gente não salva, você precisa falar de Jesus para as pessoas, porque se essa luz realmente brilhou no seu coração, meu irmão, minha irmã, você vai falar dessa luz para os outros. É igual a mulher samaritana, ela não conseguiu guardar para ela o que Jesus fez, ela saiu falando para todo mundo, eu conheci o Cristo. E esse é o sentimento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Somos chamados, fomos comprados para sermos essas pessoas apaixonadas por Jesus, que é onde estão inseridas, fala, eu conheci Jesus, eu estava perdido e hoje eu estou salvo, eu não tinha esperança, ganhei uma, não tinha nome, Ele me deu, era ninguém, agora eu sou povo de Deus. Nós somos chamados, em primeiro lugar, da primeira forma, a anunciar Jesus. E o segundo motivo, que é extremamente óbvio, que segue a linha de raciocínio do porquê que a gente tem que manifestar a Deus no mundo, é para que as pessoas sejam salvas. Em Ezequiel capítulo 33, Deus fala através do profeta que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não sente prazer em ver as pessoas sofrendo. Deus não sente prazer em mandar as pessoas para a condenação. Não, mas Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Para isso que Jesus veio, para trazer redenção. Para isso que Jesus te comprou, para enviar essa redenção para o mundo. Por quê? Porque o propósito disso, por que a gente tem que ter isso? É para a salvação das pessoas. E a gente, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente é muito dado a gente ficar acomodado, porque a gente para de se preocupar com as pessoas muito fácil. Quer um exemplo? Quantas pessoas em situações de rua e de extrema pobreza a gente vê durante a nossa semana? Cara, basta você pegar o carro, é muita gente, muita gente. Toda vez que você pega o metrô, toda vez que você pega o ônibus, toda vez que você está de carro, tem muita gente nessa situação. Se você andar no centro de São Paulo, tem muita gente nessa situação. Então a gente começa a se acostumar com essa cena. A gente se acostuma com os cenários, a gente se acostuma com as desigualdades, a gente se acostuma com as coisas, assim como a gente começa a se acostumar a conhecer um monte de gente que está caminhando em direção à morte e não falar nada para elas. A gente está vendo os nossos amigos, eu estou vendo os meus amigos, sabendo que eles não creem em Jesus, que eles vão ser condenados, e eu não falo nada, porque eu me acostumei. Eu me acostumei com ele ter esse jeitinho dele, ímpio. E aí, eu finjo que está tudo bem, ele tem a religião dele, eu tenho a minha, ele está errado, eu estou certo, mas fazer o quê? Cada um tem a sua vida, porque a gente já é capaz de se acostumar com as coisas.
E aí um grande pregador, ele ilustra isso num cenário, que ele tinha um amigo, e ele pegava ônibus com esse amigo junto, todas as manhãs para ir para o trabalho. Esse amigo não era crente, ele era crente. E todos os dias eles esperavam e ficavam cerca de 40 minutos dentro do ônibus para ir para o trabalho. E aí, isso durante anos e anos e anos. E aí um dia, esse amigo dele se converteu, conheceu Jesus, foi para a igreja, foi salvo, e aí no dia seguinte ele foi pegar o ônibus com esse cara. Só que para surpresa do crente, que já era há muito tempo, o cara que não era, chegou nele e falou assim, mano, há tantos anos, você via e sabia que eu estava caminhando rumo à morte, e tu não teve coragem de me falar nada, uma palavra, mandar um versículo para mim, você não teve coragem de fazer isso. Você sabia que eu não ia ser salvo, e você não me falou nada. E essa é a reflexão que eu quero trazer para a gente, para mim. Quantas pessoas você sabe que no seu contexto não tem a salvação? E aí a gente vai continuar fazendo nada? Fingindo que está tudo bem? Fingindo que no final vai todo mundo para o céu? Não vai, gente. A gente sabe que é só através de Jesus que Ele é o caminho da salvação. Então, o segundo motivo, preocupe-se com as pessoas. Preocupe-se com a salvação das pessoas. Aquele seu parente, aquele amigo que você gosta, não é possível que você não quer ver ele na vida eterna com você no céu. Não é possível que você ainda não vai se mover, que eu ainda não vou me mover a orar, a chorar mais uma vez por ele, a gastar mais dias de jejum, de oração, clamando a Deus para me dar uma oportunidade de salvar a vida do meu amigo, do meu parente. Não é possível que a gente vai se acostumar com essa situação. A salvação das pessoas importa. A salvação da vida dos ímpios importa para Deus. E Deus quer usar a gente. E a segunda forma, e a última que eu quero concluir, que Ele usa a gente, que é o que diz no texto, é através aí, agora sim, do nosso comportamento. Não adianta nada a gente ter um ótimo discurso, a gente falar bem, só que a nossa vida ser toda torta, a gente fazer totalmente o contrário. É igual. A nossa fala segue o nosso comportamento. E como que Pedro fala aqui para o nosso comportamento ser no mundo, para a gente manifestar Deus? Ele fala que a gente se abstendo dos nossos desejos carnais que guerreiam contra a gente. É a gente se abstendo dos nossos desejos errados diante de Deus. É a gente lutando contra os nossos pecados mais íntimos, os nossos desejos mais errados. É a gente não ceder a eles. Não ceda. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem alguma área aí na sua vida, como tem na minha, que é complicado, que é aquela área mais delicada. Eu sei que todos têm essa área difícil. Todos têm algo que pecam. Não ceda ao pecado, não. Não ceda à multidão. Permanece firme. Como alguém temente a Deus, que resiste ao inimigo. Como alguém que entende a salvação que Jesus colocou na nossa vida. A palavra fala, abstenham-se dos seus desejos carnais que guerreiam contra vocês. Não cedam às tentações, mas sejam firmes. Depois ele fala, tenham uma conduta admirável entre os pagãos. As pessoas do mundo têm que olhar para você e ver uma conduta admirável. A menina que chega primeiro no trabalho, a menina que é esforçada, o rapaz que é esforçado, o cara que não faz corpo mole, o cara que não fica no banheiro no horário de trabalho fazendo a hora correr, não. É o cara que é a conduta excelente. É o cara que dá o exemplo para as coisas. É um menino que na faculdade quer tirar 10. É um menino que quer estudar. Sou eu que quero fazer um trabalho bem feito. Sou eu que quero preparar uma mensagem bem feita. Sou eu que quero fazer as coisas bem feitas. Porque as pessoas têm que olhar para mim e ver em mim uma conduta admirável. Agora, se eu for o mau exemplo, como que elas vão acreditar num Deus que tem como filhos e filhas mais maus exemplos no mundo? Não. A ideia é que o nosso comportamento no mundo tem que ser admirável. Pessoas que não jogam lixo na rua, pessoas que limpam as coisas, pessoas organizadas, pessoas pontuais, pessoas, sabe, reverentes. Essa é a nossa conduta. Pessoas compromissadas. Agora, se a nossa conduta não é assim, talvez nem no nosso meio, nem fora, como a gente vai manifestar Deus? Só falando? Só compartilhando o versículo bíblico? Não. Tem que ser igual. O que a gente fala tem que estar junto com a nossa conduta para que eu e o segundo motivo, e a conclusão, na verdade, da mensagem. Caio, por favor, o slide da conclusão, deu um negócio aqui. É para que tudo isso, no dia da volta de Jesus, a gente possa adorar a Deus quando Ele voltar. E mais pessoas adorar mais e mais a Jesus quando voltar.
A gente fala, a gente anuncia, a gente proclama o Evangelho e a gente manifesta através do nosso comportamento o Evangelho para que, como diz aqui no texto, eles vendo as nossas boas obras, os ímpios, os que estão perdidos, glorifiquem a Deus, sejam salvos no dia da volta dele. E aí tem uma série de textos aqui da Bíblia que fala justamente sobre a gente ser essas pessoas que pregam o Evangelho. 2 Coríntios 2, 14 e 15 é um texto lindo, fala que aonde a gente está inserido, a gente é o bom perfume de Cristo. Quando a gente chega no lugar, a gente é o aroma de Deus que leva a vida às pessoas. Quando a gente chega no ambiente, as pessoas falam, nossa, graças a Deus você chegou. Agora chegou uma pessoa mais leve, chegou uma pessoa mais tranquila, chegou uma pessoa mais amorosa, chegou uma pessoa sábia. 2 Coríntios 5 fala que nós somos os embaixadores de Deus. Quando as pessoas olham para você e para mim, elas têm que ver Jesus. Lá em Efésios fala que nós somos aqueles que usam todas as oportunidades para falar de Jesus onde a gente está inserido. Em Tessalonicenses fala lá, como a gente está estudando, que aquela igreja manifestou Deus em toda a região da Grécia através da conduta. Mateus 5 fala, vocês são sal e luz do mundo. Filipenses 4 continua falando que onde a gente está inserido, a gente manifesta amor de Deus. Filipenses 1, 27, eu quero terminar com esse texto maravilhoso e muito lindo, lendo com a gente, que diz assim, em nome do Senhor Jesus: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Meu irmão, não importa o que aconteça, e o último slide, por favor, nós somos chamados a manifestar o amor de Deus no mundo, a vivermos de modo digno onde a gente está inserido. Não importa quem ganha a eleição, não importa o quão chato seja o seu chefe, não importa o que aconteça no seu contexto, não importa se a porta está aberta, se a porta está fechada, se Deus curou, se ainda Deus não curou, nós devemos continuar sendo as pessoas animadas, as pessoas que manifestam Deus onde estão inseridas. E eu quero concluir com essa frase dizendo, sabendo da identidade que Deus nos deu, e da necessidade das pessoas serem salvas, que anunciando Deus e tendo um comportamento exemplar entre os descrentes, a gente manifesta o amor de Deus no mundo. Fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um momento de reflexão. E eu tenho certeza que o Senhor chacoalhou muito quem eu sou nessa noite. E o Senhor me chama a eu ser diferente, assim como todos nós. E sabemos que isso só é alcançado através de um relacionamento com você. Eu sei e devo ser honesto que depois que a gente sair daqui não vai ser mil maravilhas e tudo vai ocorrer bem. Não! Vamos ter dificuldades, vamos enfrentar problemas, crises existenciais, conflitos internos, vergonhas, inseguranças, dificuldades. Isso acontece na vida. Às vezes vamos derrapar, às vezes não. Estaremos fortes, animados, às vezes tristes e cansados, mas que em todas elas o seu Espírito, através da sua graça, Jesus, venha nos fortalecer para a gente ser essas pessoas, Pai, que pela sua graça, que pela dependência do Espírito Santo, manifestam Deus onde elas estão inseridas. Eu oro para que aqui neste bairro a sua igreja possa manifestar o Senhor, que cada irmão que está sendo enviado, que cada irmã que está sendo enviada pelo Senhor há mais uma semana, num contexto específico, num emprego específico, num estudo específico, que lá, aonde você, aonde eu, que aonde a gente esteja inserido, a gente, pela sua graça, pela sua capacitação, possamos manifestar quem o Senhor é no mundo. Através da fala e através do nosso comportamento, a gente possa levar pessoas a conhecerem Jesus e serem salvas. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos a eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. A maioria dos seres humanos ou subestima a inteligência, a sabedoria de Deus, ou realmente acha que Deus é sádico. Para que Deus nos mantém num planetinha como esse? Desgraçado. Maldita é a terra por tua causa. A terra vai passar a produzir espinhos, cardos. As mulheres todas vão passar a ter filhos com dor. O mundo geme, toda a criação geme, também nós que temos as primícias do Espírito gememos, e solidariamente o Espírito Santo geme conosco. Mas para que tudo isso? Eu quero ver você sofrendo aí. Não, você ouviu na mensagem que nós temos um para quê. Qual é o para quê da sua manutenção no planetinha chamado Terra? Para isso. Vós sois geração lá, geneia, ou seja, grupo de pessoas que nascem num determinado tempo. Eu nasci no dia certo, na hora certa, para fazer parte de uma geração desse tempo. Cada um de vocês, cada um de nós nasceu no dia certo, na hora certa, para atuar nesse tempo, mas sofrendo calor demais, daqui a pouco vem frio demais. Mas para que tudo isso? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Você acha que Deus ia fazer tudo isso para você ter carro, mansão, para você ter um Rolls Royce, sei lá, ou uma BMW? Não é nada disso. Vós sois geração eleita, geneia eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você viu que Deus nos deu capacitação.
o para quê, antes do para quê, ele mostra: vocês vão poder ministrar diante do altar. Vocês são o quê? Sacerdotes. Que coisa linda! Eu posso chegar diretamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Pai Celestial. E o Apocalipse diz o seguinte: vocês agora não são mais dominados, vocês são dominadores, vocês também são reis. Ele nos fez reis e sacerdotes. Para que tudo isso? Você tem essa roupa bonita que você está vestindo agora, para usar esse perfume aí melhor, para você ter canudos e mais canudos? Nada disso. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a pergunta que fica é essa: você tem sensação de dever cumprido? Esse que é o problema. Você sabia que a maior sensação de felicidade, como é que você sabe que uma pessoa é feliz? A pessoa que tem a sensação do dever cumprido. Isso é felicidade. Eu alcancei o para quê. Eu executei o para quê da minha existência. Sou geração eleita, sacerdote. Já pensou, você sacerdotisa? Para quê? Para ficar cultuando entre quatro paredes, fazer clubinho de santos? Não é nada disso. Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, fale com Deus agora da seguinte maneira: eu faço um compromisso definitivo de a prioridade máxima da minha vida, que é anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu faço esse compromisso com o Senhor, disso daqui para frente ser prioridade máxima, não ser sobra, não ser tempo de sobra. Senhor, já oramos, a tua palavra foi exposta, mas chegou o momento de que todos nós façamos um compromisso, como diz o Espírito Santo através de Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento foi renovado e nós devemos, a partir deste conteúdo que foi ministrado, melhorar a nossa performance como filhos do Pai Celestial, como discípulos do Mestre Jesus, enfim, como pessoas do bem. Que nesse instante muitas pessoas definitivamente assumam a posição de serem abençoadoras em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos